Você já se perguntou por que ainda sofre tanto, mesmo conhecendo o Evangelho? Já sentiu como se as palavras de Jesus não fossem suficientes para curar certas dores? Nesta palestra profunda, Maíse Braga nos entrega um antídoto para a alma, mas não qualquer antídoto. O Evangelho vivido, sentido, encarnado nas atitudes diárias. Ela nos alerta com firmeza e doçura. Não basta ler o Evangelho como se fosse um livro bonito. É preciso aplicar cada palavra como se fosse o último remédio antes do colapso. Porque, sejamos honestos, muitos de nós só procuram a espiritualidade quando tudo desaba. Mas e se o verdadeiro alívio não vier da solução dos problemas, e sim da nossa transformação interna? Prepare-se para ouvir histórias emocionantes, relatos espirituais reais, e uma mensagem direta da espiritualidade. Se você não mudar, a vida vai mudar por você. Fica até o fim. Essa reflexão é para quem está cansado de sofrer e pronto para despertar. Se essa mensagem já te tocou, comenta aqui. Qual foi a parte que mais mexeu com você? Você tem vivido o Evangelho ou apenas lido? E tenho certeza absoluta que cada coração sabe que depois de ter conhecido uma palavra dita pelo Mestre, nunca mais fomos os mesmos, porque então nossa consciência despertou. Emmanuel costumava dizer ao Chico que muitos de nós espíritas dos dias de hoje estávamos naquele dia no sermão da montanha, ouvindo aquelas belezas inesquecíveis, mas nada fizemos. Por isso até hoje estamos aqui. E acredito que nós tenhamos uma intuição quanto a isso. Hoje nos comovemos, hoje tentamos mudar nossas vidas, mas naquela época, tendo ouvido da boca do próprio Cristo tudo que nos transformaria, que era caminho, verdade e vida, com certeza nos imobilizamos no nosso egoísmo profundo, no nosso orgulho, em tudo de negativo que ainda trazíamos em nós. E é claro, ali estava a semente. O tormento foi nunca ter esquecido e a nível de inconsciente buscar Jesus em todas as épocas, em todas as vidas, mesmo sem muitas vezes conseguir alcançá-lo. E se essa realidade nos bate quando estamos aqui na Terra, imagine quando retornamos à verdadeira existência. Quando conseguimos dividir aquilo que era nossa intenção antes de mergulhar num corpo de carne e aquilo que realmente conseguimos fazer. No livro Há 2000 anos, em que Emmanuel conta com sinceridade, através da mediunidade maravilhosa de Chico Xavier, a sua própria história quando senador romano, ele que conheceu Jesus pessoalmente, há um momento entre tantos extraordinários desse livro em que praticamente nos colocamos ao lado do senador Públio Lentulus, nos identificamos com ele. Quando ele, tendo a filha enferma, a filha que ele queria casar, obrigando-a a uma união sem nenhum amor, mas de profundo interesse para ele, e ela estava doente, ele então procura por Jesus para pedir que a filha ficasse curada, para que o seu interesse de tribuno, de pai, não fosse contrariado. E aquele instante em que os dois se encontram, à noite sob as estrelas, está marcado no livro, porque naturalmente Jesus, que lia o coração de todo ser humano, pergunta: me procuras, senador? Seria melhor se me procurasses de dia. E o senador entendeu muito bem. Ele estava procurando Jesus escondido, à noite, para que ninguém soubesse que ali estava um senador de Roma se humilhando à frente daquele Galileu para fazer um pedido. E o pedido era que a filha vivesse. Jesus pondera com ele, é um momento belíssimo do livro Há 2000 anos,
que seria melhor que ela fosse embora, porque ela era uma alma nobre, não tinha que estar na terra para passar por determinadas coisas que não estavam no seu processo. Mas o pai ia impor isso a ela, pelo casamento arranjado. Entretanto, o pai não volta atrás. Ele quer, de qualquer maneira, a cura da menina. Era quase uma criança. E, claro, casado com Lívia, alma nobre e cheia de merecimento, ele consegue o que pede a Jesus, que a menina ficasse boa, para que ele pudesse se arrepender muito depois. Quem já leu o livro sabe. Ela se casa obedecendo à ordem do pai e é de uma infelicidade absoluta. E ele muitas vezes se lembrou do que Jesus naquela noite lhe havia dito. Ali, acho que Emmanuel, relembrando seu passado, fez questão de contar isso, que foi a sua experiência pessoal, para que nós nos identificássemos com ele. Porque ele estava à frente da luz do mundo e o seu interesse pessoal era o mais forte. Ele não foi ali buscar a palavra do Evangelho. Ele não foi ali para se transformar. Ele queria apenas que a vida fosse do jeito que ele achava que devia ser. E por isso, ao longo das encarnações, nossa consciência se frustra inúmeras vezes. Porque, por mais que afirmemos amar o Evangelho de Jesus, muitas vezes não o reconhecemos como um remédio eficaz e, mais que isso, como um remédio construtor de um futuro renovado para todos nós. Embora, na teoria, tenhamos tudo em nossa alma, na prática, o nosso interesse muitas vezes parece eclipsar a vontade maior, que deve ser a vontade da vida, aquilo que for melhor para a nossa alma eterna e não para a nossa conveniência presente. Jesus sabia tanto disso que quando ensinou o Pai Nosso, lá está, seja feita a vossa vontade. Emmanuel dizia que para que nós pudéssemos receber as bênçãos de Deus, era preciso antes nos esvaziar da nossa própria exigência, daquilo que era a nossa vontade, mas com certeza muitas vezes a nossa vontade não era o melhor para nós. E ainda hoje, mesmo para nós espíritas que afirmamos conhecer tanto a vida além da morte, as leis que regem a vida, é difícil admitir e dizer: Senhor, me aponte os melhores caminhos. É pelos caminhos que surgirem à minha frente que eu entenderei a vontade das forças do bem para mim. No fundo, nós sabemos qual é a vontade. É aquilo que nos leva para o processo da evolução, da beleza, da bênção, da perfeição, para a qual nós fomos criados e da qual nós ainda, com certeza, nos distanciamos. Jesus queria tanto colocar em nós a grande responsabilidade do nosso destino, que cada vez que curava, dizia: vê, tua fé te salvou. Ele deixava isso muito claro, para que aquele curado se sentisse completamente participante e renovado. Senhor, se quiseres, bem me podes curar, diziam as pessoas enfermas que iam procurar Jesus. Imagine você o que era você estar enfermo do corpo ou da alma e chegar à frente do Cristo e dizer: Senhor, se quiseres, bem me podes curar. E um ser como ele, a alma mais perfeita que já viu na terra, olhar para você e dizer: pois eu quero. Já imaginou? O que era a sua vontade simples, pequenina, aliada à vontade suprema
suprema daquele ser que tinha tanto para dizer a você, mas você só queria a cura. Ou seja, o seu conforto, a sua conveniência. A mesma coisa que Públio Lentulus queria. Quando nós chegamos à casa espírita, a não ser que seja por termos uma família espírita, em geral nós estamos na mesma situação de Públio Lentulus. Nós estamos confusos, nós queremos coisas que nem sabemos direito o que é, estamos incomodados por presenças invisíveis, muitas vezes, e vamos em busca de ajuda. E por isso Chico dizia com muita propriedade: nós espíritas nunca seremos milhões e milhões de pessoas. E ele sabia por quê. Porque depois da cura, depois que a pessoa se beneficia grandemente pelo conhecimento, pelos passes, pelos tratamentos físicos e espirituais, em geral, quando você, trabalhador da casa, propõe a ela trabalho, ela tem sempre um compromisso maior. Ela tem sempre outra coisa para fazer. Eu faço palestras há quase 48 anos e garanto a vocês que já encontrei muita gente ao longo de quase 5 décadas que retorna à casa espírita e diz: há 30 anos atrás, ou há 35 anos atrás, eu estive aqui na Comunhão Espírita de Brasília, Maíse, conversei com você e você me disse isso, isso e isso. Eu tinha outras coisas para fazer e agora eu retornei só para te dizer que aquilo tudo que você disse para mim realmente aconteceu. E eu estou de volta. Mas aí a pessoa tem uma vida inteira de lutas, de desafios que não foram vencidos. E eu confesso a vocês que eu faço uma cara assim de interessada, porque na verdade eu estou, mas eu nem lembro da pessoa. E a pessoa nunca esqueceu cada palavra do que numa orientação foi dito a ela. Portanto, ela nem pode alegar: o Evangelho de Jesus para mim foi um remédio temporário, mas depois eu fui em busca de outras coisas. Foi o que ela fez. Mas ela sempre alega que havia outras coisas na vida dela que eram mais importantes. O problema é que as pessoas envelhecem, as pessoas adoecem. Se vocês olharem, por exemplo, pela televisão no domingo de manhã, uma missa televisionada, vocês verão que a quase totalidade da plateia tem a cabeça totalmente branca. Muitas dessas pessoas são nossos irmãos católicos que ali estiveram junto ao Evangelho de Jesus a vida inteira. A maioria, entretanto, ao perceber a enfermidade, o envelhecer, a solidão, sonhos que não se realizaram, então procura Jesus. Meu Deus, quanto tempo mais será que eu tenho de vida? O que será que tem do outro lado? Será que eu estou com a minha consciência tranquila? E então começa a frequentar a igreja, o templo budista ou a formatação protestante de sua maior afinidade, ou mesmo retorna à casa espírita. A cada censo, um número relativamente pequeno de brasileiros se afirma espírita, mas um número imenso de pessoas de outras religiões confessa que em horas difíceis faz tratamentos nas casas espíritas. Portanto, se essas pessoas chegam à casa espírita e encontram o exemplo do trabalho e da luz interior, que só carrega aquele que se dedica a enxergar o outro e auxiliá-lo sempre, ela pode até não permanecer, mas não vai se esquecer. E nos cabe, como enamorados dessa doutrina maravilhosa do livre-arbítrio, da imortalidade da alma, das curas que nós podemos fazer em nós mesmos. Basta que a nossa mente e o nosso coração estejam cada vez mais positivos. E estaremos sempre lembrando Jesus à nossa frente dizendo: vê
tua fé te salvou. Por isso, tantas pessoas para quem a medicina já determinou a morte permanecem vivendo. Não só porque, como dizia o Chico, coração é corda que tem o dia certo para parar, mas também porque elas trocam tanta energia boa com o outro, com o qual se preocupam, que elas passam a se alimentar disso. E determinadas enfermidades, quase todas, são profundamente impressionáveis da nossa positividade. Jesus sabia disso. Por isso afirmava: vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Os espíritos contam que muitos dos curados por Jesus voltaram a enfermar e a morrer, porque, uma vez restabelecida a saúde, correram para os vícios que os haviam levado à enfermidade. Por isso a doutrina espírita é tão extraordinária, porque ela nos ensina a educar a nossa mente, educando os nossos sentimentos e buscando no trabalho do amor e da luz uma nova trajetória para todos nós. Porque fora da matéria é fácil prometer. Quando estamos dentro do corpo, aí as dificuldades se avolumam. Nós nunca somos o voluntário que primeiro se coloca no trabalho. Ah, não, é muito cedo. Ah, não, é muito tarde. Conheci pessoas que ainda jovens diziam: agora sou muito jovem, agora estou recém-casado, agora meu filho é pequeno, agora tenho um filho adolescente que me dá trabalho, agora nasceram os netos. E depois a desencarnação veio. Porque cada etapa da vida da pessoa tinha um compromisso que ela precisava levar em frente e que se dissociava do trabalho que encontramos, graças a Deus, na doutrina espírita. Vivendo uma época tão difícil como são os dias atuais, em que o mundo inteiro está de joelhos, desejoso de que esse vírus desapareça, de que retomemos a nossa vida no abraço, no envolver o outro. E se Deus quiser, não seremos mais os mesmos, seremos melhores. O outro nos importará de verdade. Hoje vejo muitas pessoas dizendo: ah, eu tive um amor, mas quando precisei, não era amor. Eu achava meu filho ou meu neto perfeitos, mas na convivência mais íntima, dentro da própria casa, percebi que não era tudo que eu imaginava. E principalmente, vejo que a maioria das pessoas que estão aprendendo com esse tempo difícil, percebe que as amizades são o grande tesouro. Um grupo de amigos leva até a casa onde Jesus estava um amigo completamente paralisado numa cama. E como havia uma multidão que ouvia Jesus que estava lá dentro falando, eles não tinham como passar com a cama do jovem completamente paralisado. Um deles tem uma ideia. Sobe ao telhado, afasta a palha de que o telhado era feito e descem a cama do jovem paralítico à frente de Jesus. Para surpresa de todos que estavam dentro da casa, à frente do Cristo aparece o jovem trazido pelas cordas cuidadosas dos amigos para rogar cura. Jesus se compadece e percebe o quanto aqueles amigos haviam caminhado tanto para estar ali, em busca do alívio para o companheiro. Jesus o cura, mas assim que ele se vê em pé, novamente cheio de vigor, Jesus lhe diz: agora toma o teu catre, vai para o trabalho no bem. E o jovem junta a coberta, a cama onde tanto tempo estivera,
e sai feliz para abraçar os amigos, agradecer o esforço deles e recomeçar a vida. Esse é um símbolo de amizade que apareceu ali naquele momento enorme, porque havia tanto obstáculo, mas os amigos não titubearam. Abriram um enorme buraco no telhado da casa para que pudessem içar o rapaz para baixo, à frente de Jesus, e a cura pudesse acontecer. Quando o cego de Jericó ouviu a voz de Jesus, ele, cego de nascença, pelo vibrar da multidão que estava ali se movimentando, ficou triste, porque percebeu que entre ele e Jesus havia uma multidão. Ele não enxergava, ele jamais chegaria até onde Jesus estava. A multidão não deixaria que ele atravessasse para aproximar-se de Jesus. Para sua surpresa, Jesus de repente está à sua frente. Que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Esse é um momento extraordinário, porque vejam o respeito que Jesus tinha pela vontade do outro. Embora cego, aquele homem podia querer outra coisa, que não fosse enxergar. Por isso Jesus lhe pergunta, que queres que eu te faça? E ele responde emocionado, Senhor, que eu veja. E quando ficou curado, apareceram pessoas que diziam, é tudo mentira, ele não é cego de nascença coisa nenhuma, fazia-se passar por cego para esmolar na rua. E foi preciso chamar os pais dele para que testemunhassem no templo, dizendo, nosso filho nasceu cego, sim. E foi discriminado de todas as maneiras. E agora, aí está. E face àquela discussão tremenda, o ex-cego de Jericó afirma, feliz, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Essas palavras dele podiam bem ser as palavras de todos nós. Ao longo das nossas encarnações, quantas vezes fomos cegos? Buscamos tantos remédios, os vícios, criar dificuldade para os outros, lançar aos outros a nossa revolta, o nosso orgulho e egoísmo, a nossa inconformação, até que chegou o remédio, que é Jesus. Mais do que Jesus, toda a proposta de amor, de perdão e de bênção que ele trouxe há tanto tempo e que nos marcou de tal maneira em tantas caminhadas evolutivas que nos persegue até hoje. Porque o tormento daquele que não crê é exatamente esse. É perceber que as pessoas que creem muitas vezes estão à beira do abismo, mas sabem que serão socorridas, talvez no último instante, para enfim recomeçar. E se doutrina espírita não nos tornou pessoas melhores, o problema não é de doutrina espírita, é nosso. Vamos fazer mais. Vamos ser mais do que espíritas, ser verdadeiros cristãos. Quando essa tempestade que varre o mundo passar, tenho certeza que não haverá mais um olhar de indiferença ou de despreparo nosso na direção de nenhum semelhante que esteja sofrendo. Porque o sofrimento dele não será só nosso, não. Haverá solução para o sofrimento dele através da nossa renovação. Através de tudo aquilo que nós pudermos realmente fazer. Havia uma senhora muito desequilibrada e ela foi até Uberaba e havia aquela multidão sentada lá no salão vendo Chico psicografar. Ela não conseguiu entrar e ela estava tão desequilibrada que ela não conseguia ficar quieta. Ela circulava a comunhão espírita cristã correndo pelo quintal
e, de vez em quando, se segurava na janela, colocava a cabeça para dentro e dizia: Chico Xavier, eu te amo. Eu sou só uma gêmea. Eu vim para ficar com você. Vamos nos casar. Vamos formar uma família. Vocês imaginem o constrangimento. As pessoas horrorizadas. Ninguém tinha coragem de olhar para ela. E ninguém conseguia segurá-la também. O Chico, serenamente, psicografando as mensagens. E, claro, o espírito é tremendo, né? Não gosta de se sentir constrangido. Já tinha gente lá fora querendo segurá-la, chamar a polícia, etc. E ela, quanto mais tolhida, mais gritava: Chico Xavier, eu te amo! Até que, terminada a primeira parte da tarefa, o Chico se levantou e disse: alguém vá buscar a nossa irmã e a traga aqui. Foi um Deus nos acuda. Que Chico, de jeito nenhum, imagine que absurdo, você vai deixá-la entrar? Ela vai fazer uma cena. O Chico, serenamente: coloquem-na aqui perto de mim. Ela, triunfante, imagine, entrou. Quando se viu à frente do Chico, caiu em pranto. Ela tinha um desequilíbrio espiritual que a acompanhava há longo tempo. O Chico segurou as mãos dela, beijou as mãos dela e disse: ah, minha irmã, se fosse outro meu destino, com certeza me sentiria tão feliz por corresponder ao seu sentimento. Mas não posso. Não é essa a minha tarefa, nessa minha atual vida. E tenho certeza que a sua é encontrar alguém que vai amá-la e vai fazê-la muito feliz. E ela chorava, porque as entidades que estavam com ela naturalmente queriam criar uma perturbação e um constrangimento para o Chico, mas não conseguiram. Não conseguiram pela maneira nobre com que o Chico a recebeu, na frente daquela gente toda, para falar-lhe de outros sonhos que chegariam. Não podia ser com ele, mas ela sonharia ao lado de outra pessoa. É uma lição para nós. Quantas vezes dentro da casa espírita, ao reconhecermos de longe alguém que sabemos está um pouco perturbado, nós entramos num banheiro, fechamos uma porta de sala, não queremos contato com a pessoa. Se fôssemos nós que tivéssemos ido buscar ajuda, como seria? Infelizmente, às vezes há casas espíritas onde as pessoas que vão pela primeira vez não conseguem nenhuma informação, porque não são acolhidas como devem ser. Passada essa tempestade, nós precisamos aprender um pouco. Vamos acolher de verdade aquele que vai buscar a casa espírita e nos encontrar lá como trabalhadores dela. Não basta dizer que o Evangelho é remédio para a nossa alma. Ele tem que fazer efeito na nossa alma e se transmutar em força que nós vamos transmitir com certeza aos outros. Na década de 70, o Brasil não tinha só Emerson Fittipaldi como corredor de Fórmula 1. Havia um jovem corredor chamado José Carlos Passe. Era um jovem que também participava das corridas de Fórmula 1, embora nunca tenha tido a trajetória de outros que foram mais felizes do que ele em ganhar prêmios na corrida de carros. E ele sofreu um acidente de avião, ainda moço. E mais tarde, 2 anos depois do seu desencarne, ele mandou uma mensagem para a esposa, contando a sua experiência. Ele conta que estavam todos, ele e alguns amigos, o piloto, no pequeno avião, quando apareceu uma pane no avião. E o piloto disse: olha, eu vou tentar pousar. Vamos ficar todos seguros, com cinto de segurança, eu vou fazer todas as manobras possíveis para que nós consigamos, naquela clareira ali na frente, estacionar o avião. E assim foi feito. Todos se sentaram, cada um com a sua oração, o avião pousa. Eles saem do avião,
E José Carlos Passe, antigo piloto, enalteceu a bravura com que o piloto do avião havia conseguido pousar. E diz a ele: meu caro, você salvou nossas vidas. Com que maestria você pousou esse pequeno avião aqui nessa clareira? E o jovem piloto disse: é verdade, conseguimos. Nisso, a clareira ficava no meio de um milharal. Eles escutam barulho no milharal. E o piloto imediatamente diz a José Carlos Passe e aos outros: ah, não se preocupem, deve ser o socorro chegando, porque antes de aterrissar eu mandei uma mensagem pelo rádio, dizendo o que estava acontecendo conosco. E aí, satisfeitos, eles se cumprimentaram e aguardaram. Saem as pessoas do meio do milharal. E para surpresa de José Carlos Passe, o pai dele, que havia morrido 10 anos atrás, era um dos primeiros que vinha na sua direção com um sorriso largo para recebê-lo. Passe conta na mensagem: eu vi que havia alguma coisa errada e disse aos amigos: tem alguma coisa errada, porque esse que vem vindo é meu pai. Meu pai morreu há 10 anos. E então o pai vem para abraçá-lo. Os outros vêm abraçar os outros. E eles percebem que o avião havia pousado sim, mas se acidentara e todos haviam desencarnado. De uma forma protetora, suave, porque era merecimento deles estarem ali socorridos. E o Passe diz na mensagem: eu chorei muito, porque eu vi que a vida continuava, e ser recebido por meu pai, sem que ele me dissesse uma palavra, me fez entender que morte é vida. Nós, que conhecemos detalhes da vida além da morte, podemos dizer que somos privilegiados, porque milhares de almas vêm do espaço para nos dizer, através da psicografia de tantos médiuns, da mediunidade tão feliz de Ivone Pereira, da mediunidade extraordinária e incomparável de Chico Xavier, das lições de estudo de Joana de Ângeles através de Divaldo Franco. E eu passaria aqui o tempo todo falando de tantos que, através das mensagens, nos vêm lembrar: somos imortais. Tudo aquilo que Jesus deixou em nosso coração deu frutos, porque até hoje nós estamos em busca dele. Porque até hoje dedicar parte importante do nosso destino a espalhar luz para o outro é ser feliz de verdade. É, como disse o Cristo, a única riqueza que ninguém vai tirar de nós. A única alegria que não vai se modificar negativamente. Porque tudo mais em nossa vida se transforma. Mas aquilo que você deixar no coração do teu semelhante é a lembrança que vai estar com você fora da matéria. Onde lembrarem de você, você estará lembrado por ter deixado no coração de alguém uma palavra, um silêncio acolhedor, alguma coisa positiva naquele momento em que a pessoa mais precisava. Porque para os dias de luz, de felicidade, em que os sonhos se realizam, ninguém precisa de apoio. Mas quando as coisas não dão certo, quando você tentou tudo e parece que todas as portas estão fechadas, então aí sim surge a oportunidade de provar o remédio. E há remédios bem amargos que nós às vezes precisamos transformar. No nosso atual estágio evolutivo, com certeza, pelo menos da última vida para cá, teremos influenciado nas escolhas de nossa vida. Teremos escolhido as pessoas que estão hoje caminhando conosco e, por isso,
relações familiares, de afeto, nessa atual encarnação, é tão difícil para a maioria de nós. Porque os espíritos afirmam que trouxemos para junto de nossa alma, nessa atual existência, pessoas que evitávamos há 800 anos, há 1000 anos. E você reencontrar alguém depois de muito tempo sem vê-lo, nunca é fácil. Que as histórias batam, que as afinidades permaneçam, é complicado. Por isso, tantos de nós, às vezes, têm solidão. E solidão é pausa de reajuste afetivo. Por isso, tanta gente está sozinha nessa atual vida. Porque finalmente nós queremos corrigir de verdade todas as coisas negativas com que nós influenciamos a vida do outro. Quantas vezes caluniamos? Quantas vezes afastamos pessoas que se amavam? Quantas vezes destruímos famílias? Hoje estamos sozinhos. Mas mesmo na solidão, nos cabe ir à escola da caridade e tornar desconhecidos que precisam de ajuda nossa família. Não passar ignorando as pessoas que estão nas ruas, solitárias, sem ter para onde voltar, sem um lugar para dormir. Mas alguma coisa fazer para que por um instante elas se sintam verdadeiramente acolhidas. E olhe como ensinava Humberto de Campos, quando tivermos dúvida, perguntemos a nós mesmos, nessa situação, o que Jesus faria? Como ele agiria? Quando alguém nos falar de intolerância, de preconceito, de segregarmos as pessoas que pensam diferente de nós, por Deus, pensemos o que Jesus faria. Como ele estaria agindo em dias como os de hoje. E vamos nos confortar na certeza de que nós podemos fazer algo muito parecido, que é aceitar o outro como ele é, para que ele se torne melhor. Isso sim será remédio para as nossas almas. Na década de 50, um grupo de jovens foi visitar Chico Xavier e perguntaram como nós podemos saber que estamos agindo corretamente. Humberto de Campos estava presente e, através de Chico, ele disse aos jovens: toda noite, quando vocês forem dormir, pensem, o que eu fiz hoje que um verdadeiro amigo de Jesus teria feito? E a segunda pergunta será, o que eu fiz hoje que um amigo de Jesus jamais faria? Se vocês responderem essas duas questões todas as noites, saberão traçar seus caminhos. Eu não estava nem encarnada, eu sou de 1957, mas a lição vale para todos nós, até hoje. Se Jesus pudesse estar conosco, fisicamente falando, ele certamente nos apontaria tantos lugares onde as pessoas à míngua anseiam por um pedacinho do muito que temos. Vamos contar os nossos privilégios de afeto, de pessoas que se preocupam conosco, de trabalho, de estudo que nós podemos transformar sempre que quisermos de verdade. E entenderemos que o que vem às nossas mãos é para ser dividido, é para ser espalhado. Façamos isso. Quem sabe será a primeira vez que um dia, chamados de volta à verdadeira existência, poderemos olhar nos olhos dos nossos mentores espirituais, dos amigos que nos ensinaram tanto na infância, na juventude, na madureza, e que vão poder nos receber dessa vez sem ficar tristes por nós. Vão poder saber que fomos amigos de Jesus, pela primeira vez, talvez, de verdade. Eu tenho absoluta certeza de que, ainda que quiséssemos, não conseguiríamos mais viver sem fazer alguma coisa de bom, de belo, na direção do nosso próximo. É verdade que depois dessa pandemia,
nós encontraremos algumas decepções. Nem todo mundo vai aprender o que é para ser aprendido. Mas quem aprender não vai esquecer jamais. Solidariedade será uma realidade. Pensemos sobre isso. Não com palavras, mas com atitudes. Será que vale mesmo a pena nos preservar dizendo que queremos que as pessoas não nos incomodem? Temos medo de nos relacionar e sofrer. Vamos sofrer de qualquer maneira. Porque quem nunca amou não sabe o que é quando o amor é retribuído. E se ele não for, o importante é que você amou. Você se preocupou. Emmanuel sabia tanto disso, ele, o ex-senador Públio Lentulus, que dizia: se alguém te magoou, problema dele. Se você magoou alguém, o problema permanece com você. Nós já temos tantas dificuldades. Vamos evitar as que pudermos, transformando tudo no remédio mais eficaz de todos. Quando você enxerga o outro, se importa com o outro e não precisa que ninguém lhe diga o que fazer. Porque Jesus é o amigo inesquecível que sempre acompanha o seu coração, dirige os seus dias e há de fazer você, onde estiver, como estiver, com quem estiver, muito feliz. Por isso, Eurípides Barçanufo dizia: primeiro sejamos bons, depois nós seremos felizes. Agora escuta isso com o coração escancarado. O Evangelho não é um consolo para momentos difíceis. Ele é a chave para uma nova existência. É o código da alma desperta. Maíse Braga encerra com um recado firme. Não basta dizer que o Evangelho é remédio, ele precisa fazer efeito. Não adianta repetir frases lindas se, no íntimo, continuamos presos ao egoísmo, às mágoas, à negação do serviço. É preciso ir além da palavra e se tornar o próprio Evangelho vivo. Jesus não veio nos prometer conforto. Ele veio nos dar verdade e vida. E como ela diz: se você não enxerga o outro, você ainda não entendeu o Evangelho. Então, se essa mensagem te tocou, faz um pacto íntimo com você mesmo. Hoje, agora, serve, ama, perdoa. Escolhe ser luz, mesmo em meio à escuridão.